Sejam bem-vindos a mais um podcast, o Santos ou Nada. Estamos aqui hoje, no dia 22 de julho, para falar sobre vocação. Eu me chamo Ana Maria, tenho 16 anos. Estamos presentes aqui com um convidado muito especial, o Andrius, seminarista da Diocese de Jundiaí. Ele vai estar contando um pouquinho sobre a sua vocação, a história, o discernimento vocacional. Nos siga no Instagram, no YouTube e no Spotify. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Roda a vinheta. Já agradecendo a presença de todos que estão nos acompanhando, a presença do Andrius. Andrius, seja bem-vindo. Muito obrigado, a alegria é minha. Seja bem-vindo, Gui. Obrigada. A Ana. Obrigada. E agora os demais aí se apresentem para nós, por favor. Eu, Daniel Fernando, todo mundo já conhece, tá enjoado de ouvir, né? Nossos heréis favoritos. E vamos que vamos. Para nossos telespectadores, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é João Paulo e bora pra esse bate-papo aí que tá muito interessante. Aqui é a Tairine, bora lá? Fala, criaturas, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Augusto e vamos que vamos. E já trazendo pro tema de hoje, né, vocação, vamos já conversar um pouquinho com o Andrius, trazendo para nós um pouquinho, Andrius, sobre a sua história, né? Onde a idade que você tem, qual o período que você já começou a descobrir o chamado para o sacerdócio, como foi para você essa vivência, né? Até chegar esse tempo que você foi para a diocese que você está agora, o que tanto aconteceu? Olha, vai ser quantos podcasts? Bom, a minha história tem bastante coisas, né? Mas assim, como vocês disseram, ó, também a alegria é minha, né? De estar aqui com vocês. Me sinto em casa, me sinto em família. É muito bom encontrar e rever amigos, aqueles que fazem parte também, de certa forma, da história da minha vocação, né? Uma vez que eu nasci aqui nesta cidade. Primeiramente, me apresentar, né? Então, meu nome é Andrius, como a Ana Maria disse, Andrius Augusto Martins. Eu tenho 23 anos, nasci no dia 8/6/2000. Eu estou atualmente no 3º ano de filosofia, né, na Diocese de Jundiaí. Também sou membro da comunidade católica Nascer de Novo, que fica na cidade de Salto, formador de uma das etapas formativas, mais dos adolescentes. Às vezes eu dou algumas formações também para todas as etapas, algumas coisas assim, eventos da comunidade. Tem o Fogo Santo, que é um evento jovem, também acabo pregando, então tô aí. Basicamente é isso. Estou também nesse ano, nós fazemos no 3º ano de filosofia pastoral social, que a gente visita os presídios, hospitais, as clínicas de recuperação, e é uma alegria também muito grande participar, né, desses momentos, que muitos frutos. Se fosse para dar testemunho de tudo o que eu tenho passado que começou esse ano, né, do início do ano até agora, olha, vai dar uns podcasts aí. Mas beleza, como o assunto geral assim é vocação, a gente acaba meio que, principalmente os jovens, né, meio perdido na questão vocacional, né? Então, né? Fale-me mais. Assim, a gente sabe que é nosso primeiro chamado, né, que vocação é um chamado, nosso chamado é a santidade. E como nos ensina São José Maria Escrivá, o matrimônio, o sacramento do sacerdócio, eles são um meio pra gente chegar no fim, no último, né, que é a santidade. E os jovens, geralmente, eles colocam muito a questão da vocação do sacramento do serviço como o fim, né? Só que eles esquecem que é apenas o meio. Como que foi pra você esse discernimento? Então, voltando, acho que um pouco também na pergunta do Daniel, né, que faz parte da minha história, né? A vocação faz parte da minha história, porque não tem como desvencilhar, né? Vocação e história. Meus pais se converteram, já eram de igreja, né? Os dois católicos, minha família é sempre muito católica. Porém, aquele, start da conversão mesmo, né?
se deu ali um pouquinho antes do meu nascimento, né? Em 2000. Eu já tinha meu irmão mais velho, né? Ele é 6 anos mais velho que eu. Mas foi da conversão dos meus pais dentro da renovação carismática católica que eu já nasci no meio católico, né? Ainda em processo de conversão, claro, algumas coisas que vai precisando deixar, tal, início de caminhada, mas ambiente católico. Meus pais muito doidos, assim, radicais. Eu brinco com o meu amigo, inclusive, vou deixar um abraço para ele, o Mate Maria, o Matheus Momberg, que eu e ele, assim, temos a mesma semelhança. Inclusive, o grupo de oração que ele participa meus pais ajudaram a fundar, que é o do Anjo de Resgate, né, que fica lá no bairro do Matão. Bom, resumindo, sou carismático da gema, orava em línguas, isso eu brinco com o Matheus, orava em línguas já do ventre da minha mãe, já estava orando em línguas já. Mas assim, que eu me conheço por gente com 3, 4 anos de idade, começando a falar, já dizia que eu queria ser padre, que queria servir o altar, né? Então já desde muito pequeno eu falava isso, brincava de missa, tantas coisas, né? Mas um dos momentos que mais marcou, entrando na pergunta do João, que mais marcou mesmo a minha história, foi a primeira vez que eu fui na Canção Nova. Acho que eu tinha entre 4 e 5 anos de idade. Meus pais, naquela loucura, né, de início de caminhada, a gente foi para a Canção Nova, pregação do Padre Léo, o Padre Jonas. Então eu lembro de ver o Padre Léo e o Padre Jonas pregando. Uau. Acho que eu não parava, né? Se você pegar os áudios lá, quer dizer, os áudios não, os vídeos, né? As filmagens que ainda tem, acho que no YouTube hoje tem, né? Você pega, uma hora eu tava lá, outra hora eu tava na loja do Davi, né? Era no rincão antigo, né? O rincão do meu senhor. E meu pai me beliscava e falava, fica aí. Depois eu ficava. Mas então eu me lembro, que não é desde sempre, assim, eu dizia, eu queria ser padre. Então, com essa idade, ali no meio de Padre Léo, Padre Jonas, cresci assistindo eles pregarem, entendeu? Vi, então pude ver eles no auge, assim, vamos dizer, da pregação. E uma das coisas que sempre falava era santidade, claro. Santidade. E quando eu fui para a loja do Davi, eu puxei uma fita VHS. Eu não sei se os jovens hoje sabem o que é uma fita VHS, né? Porque é muito antiga. O Gui sabe, mas você já... Ele convive, né, comigo, né? Mas assim... São raros aqueles que conhecem. São raras crianças que conhecem. A geração mais aí, né? Mas assim, eu peguei essa fita e ela conta a história de São Domingos Sábio. Meus pais trouxeram, né? Porque o Padre Jonas, salesiano, né? Ele veio, depois fundou a Canção Nova, mas ele foi formado pelos salesianos. Né? Então, quando eu cheguei em casa, meus pais colocaram lá a fita VHS e tal. E eu tinha medo, porque era fantochinho. Eu se escondia, corria assim, né? Escondia das fitas, porque eu ficava com medo, que era um negócio estranho, né? Diferente, criança, né? Era muito novo, imagina. Era raquítico mesmo. E foi passando o tempo, logo me acostumei, vi que era um negócio... Era uma coisa de Deus. Dava pra encarar. Porque fantochinho é um negócio muito diferente. É raro ver essas coisas, né? E comecei. Foi a primeira fita, depois não teve como. Minha mãe precisou comprar a coleção inteira, que de tanto eu insisti, né? E daí iniciou-se um processo ali de conhecimento da história, né? De São Domingos Sábio. Então acho que foi em torno de umas 9, 10 fitas. Até hoje tem lá em casa, na casa dos meus pais, tem essas fitas. Inclusive, a gente passou em DVD, né? E agora já tem no YouTube também. Mas a história de São Domingos Sábio, que a história de São Domingos Sábio foi... Muitos santos da igreja, doutores, inclusive os místicos falam, né? Que não é você que escolhe o santo, né? O santo que escolhe você. Então, praticamente ali eu acho que eu fui escolhido por São Domingos Sábio. E daí agora, para responder a pergunta do João, daí surgiu um desejo não mais de ser padre, somente, mas de ser santo. Porque a máxima de São Domingos Sábio é antes morrer do que pecar. Com 7 anos ele escreveu isso, que era praticamente quase a minha idade, né? Um pouco mais novo. Então o meu desejo era esse,
Era receber Jesus, era viver a santidade. Acima de tudo, buscar fazer a vontade de Deus e ser santo. E aí eu já comecei a entender que o sacerdócio ou o matrimônio, né, nesse mês vocacional que nós estamos vivendo aí, ou no matrimônio, a máxima é fazer a vontade de Deus, ser santo. É um lugar onde Deus me quer, como você falou, né, João? É um instrumento, né? É um instrumento, né? Lógico que a excelência do sacerdócio, isso São Domingos Sávio já falava, meu. Quando ele conheceu Dom Bosco, ele dizia... Isso é tudo da história dos fantochinhos que eu fui conhecendo, né? Que a Canção Nova tava voando, né? Nessas partes, né, de evangelização. São Domingos Sávio dizia para Dom Bosco, né? Falava, olha, eu quero ser santo. Se Deus me conceder tamanha graça de ser sacerdote, que seja, mas eu quero ser santo. Então acho que isso marcou a minha vida, a minha história até hoje. Inclusive muitas confirmações, se eu for contar aqui, depois eu vou contar algumas mais pra frente, de confirmações que Deus foi dando, né, sobre a vocação. Mas São Domingos Sávio nunca me deixou, sabe? É incrível, às vezes de pessoas do nada chegar e dar um santinho de São Domingos Sávio assim, sem saber que eu sou devoto. Coisas assim, sabe? Incríveis. Mas é isso que assim, então São Domingos Sávio marcou esse primeiro período ali da minha história vocacional com desejo mesmo de santidade, né? Sobretudo, e de ser sacerdote, né? Inclusive tem uma história de São Domingos Sávio, né? Que parece lá não lembro se era Dom Bosco ou um dos padres lá, que interrompe lá o jogo de futebol das crianças lá e pergunta para se Jesus viesse agora, o que você faria nele? Não sei, eu acho que eu procuraria o padre para confessar, alguma coisa assim. E depois chega lá e pergunta para São Domingos Sávio, se Jesus viesse agora, o que você faria? Ele fala, eu continuaria jogando bola. É verdade. Exatamente. Inclusive, eu acho que o que marca, também eu vou falar depois do meu lema vocacional, porque na Diocese de Jundiaí nós temos um projeto de vida, né? E nesse projeto de vida a gente tem um lema vocacional que acaba talvez sendo até um lema depois do sacerdócio, né? E das minhas citações bíblicas, que está dentro aí do lema também, tudo, ele traz a parte da alegria. São Domingos Sávio era assim, nossa, eu lembro. Essa passagem, inclusive, tem uma passagem que ele estava sentado, triste, e sem brincar, né, sem jogar bola, tal, de Dom Bosco chega assim, mas por que você está sentado aí? Acho que era a mesma passagem. Daí ele fala, não, porque tem que ser santo, não sei o quê, sabe, todo meio engessadão, né? Daí Dom Bosco fala, imagina, vai brincar. A alegria é a maior característica da santidade. É exatamente isso. É que nem a gente tá brincando em uns podcasts passados aí. Não existe essa história de ser católico, quer ser santo, você continua cara fechado e cara bundão. Não, né? Os católicos os santos são alegres. Como você vai refletir Cristo assim? Tem que ser sério na hora sério, mas na hora que... Pra ser alegre também eu tenho procurado equilíbrio também, né? Porque... Mas assim, que nem um dos pontos muito interessantes que você trouxe, né? Desde pequeno, você já foi aquela criança que já estava na missa. Sim. Então vamos dizer assim, como que foi pra você a partir do momento que você começou a receber Jesus? O meu desejo maior era receber Jesus. Porque assim, eu fui, meio que a gente começa a copiar, né? Então eu copiava, até o jeito de andar dos fantochinhos lá, eu copiava. Porque eu queria ser igual, então não, parecia não sei, porque é desengonçadão, né? Mas de fantoche mesmo, que tem as cordinhas de nylon lá. Então. Até hoje parece um. Você vê, o irmão entrega, né? Mas a gente quer copiar. E tentando copiar e tal, comecei o primeiro desejo, né? Era servir. E meu irmão mais velho já servia, acho que ele já era aqui, a gente chamava de acólito na época, né? E daí eu cheguei falando, quero servir. Tanto que teve uma vez, não sei se vocês conhecem, tem um menino que era baixinho, assim, ó, acho que é Marlon o nome dele, Marlinho, a gente chamava ele de Marlinho. Ele tinha a túnica dele, servia em mim, né? Porque eu brinco que ele é um menino que não desenvolvia, né? Eu nem sei se ele cresceu agora, mas a túnica dele servia em mim. Então, até para tirar foto e tal, coloquei aquela túnica, minha mãe tirou. Nossa, a minha vontade era servir.
E como Deus tem os seus mistérios, e também a família ajuda, a minha tia era coordenadora dos acólitos, dos coroinhas, né? Coroinhas e acólitos, né? Acho que a dona Heloísa, né? Então, a vida inteira ela coordenando, e lógico, né? Eu querendo servir. E a idade mínima era 7 anos. Eu não tinha 7 anos ainda completo, acho que tinha 6. Sei lá, vamos dizer. E já queria servir. Daí ela me encaixou no meio lá, não, vai fazer a túnica, vai colocar, vai servir. E querendo servir, né? E o contato com a Santa Missa, desde pequeno, me fez... Sempre me fazia bem, sabe? Eu desejava a missa. Desejava ir pra missa. Quando eu era pequenininho, eu não parava, né? Eu era terrível, parecia, sabe, o Taz. Destruía a igreja inteira. Corria por baixo dos bancos e tal. Mas esse contato com a missa mais próximo, porque o coroinha ele fica do lado, né, do altar, servindo, foi muito forte pra mim. Foi muito forte. Isso foi trazendo algo diferente no meu coração, né? E agora receber a primeira Eucaristia, acho que foi lá com os meus 12 anos, um pouco antes, não sei quanto que é a idade correta, acho que é 8 anos, né? 12 anos mesmo, então tá certo. Foi com 12 anos, que daí eu recebi, acho que foi um pouquinho antes até, com 11 anos, que eu recebi a primeira Eucaristia, que já era o Padre Rogério na época, né? Que ele tinha acabado de assumir, eu acho. A primeira Eucaristia foi... Nossa, foi fantástico. Eu lembrava dos santos, eu lembrava do São Domingos Sávio, sabe? Eu tinha uns amigos assim, meio doidos assim também, que buscavam também essa vida de santidade, que exalava uma certa seriedade, né? Dessa busca de Deus. Então, receber Jesus na Eucaristia, acho que foi o maior acontecimento da minha vida. Porque depois dali, eu acho que é o ápice, né? A missa, para mim, é o ápice. Então, ali já... Aquele desejo de criança que foi... Porque, olha, isso é importante também falar sobre o matrimônio, né? Vocês aí que sentem-se chamado ao matrimônio, é levar os filhos para ter esse conhecimento de Jesus. E é coisa simples, gente. Não é... Hoje em dia tem mais facilidades ainda com celular, com um monte de coisa, né? Eu sou contra até ter celular para criança, né? Mas tem coisas que dá para você colocar, entendeu? Um podcast desse, por exemplo, você pode colocar. Mas assim, incentivar os filhos. E meus pais nunca me obrigaram, você tem que ser isso. A única coisa que meu pai e minha mãe me obrigou foi, você vai pra missa. Enquanto você tá nesse teto, enquanto você tá nessa casa, pra missa você vai. Pra igreja você é obrigado, pra escola tal, essas obrigações. Mas, tipo, de obrigar, não, você vai ser padre, você vai casar, não, isso nunca. Profissão, nunca. Então acho que essa liberdade de saber, tem coisas que são essenciais. Hoje, por exemplo, não se obriga mais pra ir pra missa. Não se obriga para ir para fazer algo de Deus. Mas para ir para balada não precisa nem pedir. A mãe não vai. Parece que daí obriga, né? Não, isso aí você pode para um rodeio, para uma festa, porque eu vejo. Por mais que eu não participe tanto, mas conheço pessoas que vão, porque nesse mundo que a gente acaba fazendo pastoral em tanto lugar, o mundo tá virado, né? Então você vê acólitos de 12 anos, não vou citar nem lugar, né? Porque eu, mesmo estando em outra diocese, eu conheço outras realidades pelos seminaristas que vão falando, de acólitos de 12 anos, de 8 anos, embalado em festa, bebendo, enchendo a cara, usando droga. E os pais, por incrível que pareça, já vi, até a mãe que é coordenadora dos acólitos junto, entendeu? São realidades. Daí é um dos casos que acontece com frequência, ainda a mãe ou o pai enche a boca pra dizer que serve na igreja, né? Isso, exatamente. Nossa, mas meu filho serve na igreja. Você fala, meu Deus do céu. Você serve na igreja, mas sei lá. Igreja é serve a igreja, mas não a Deus. Parece que é isso. Né? Tá, mas assim, não é os homens, hein? Serve na igreja. Serve, né? Uma coisa muito interessante, né, que o Andres trouxe. E agora eu quero jogar a bola aí pro Gui. Gui, você que vai falar um pouquinho agora. Aí, porque assim, ó, o Andres colocou um ponto muito importante nisso que ele falou. Os pais ensinaram. Né? Porque o fato de você ter pais presentes na família, que ensinem os filhos a ir para a igreja, automaticamente já faz com que os filhos tenham esse desejo de buscar a Cristo. Gui, quantos anos você tem? Fala seu nome inteiro e quantos anos você tem. Meu nome é André Guilherme, de Moraes Martins.
Eu tenho 12 anos. Esse é meu irmão, hein? E é o irmão do Anderson. Irmão do Andres, irmão da Ana. Da Ana Maria. Já fez a primeira comunhão? Já agora ano que vem eu vou fazer a crisma. Como foi pra você sair da realidade em que você ia na igreja, ia na missa e vamos por assim, saía correr um pouco ainda, a partir do momento que você passou disso pra prestar atenção, saber que quem você ia receber lá era Jesus? Mudou alguma coisa na sua vida isso ou não? Pra mim é importante, porque, assim, receber Jesus, uma coisa mística, assim, quando você recebe ele, você fica... eu não consigo explicar muito. Mas isso é o bonito de mística, tudo. A gente porque- não consegue explicar a sensação de receber Jesus, porque é algo que vai além da gente, né? Sim. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, como que pode o perfeito estar no imperfeito? Deus, né? E quando você começa a analisar isso, a gente fala, nossa, eu sou um nada. Exatamente. Eu sou um miserável. Jesus, o que o Senhor quer de mim? E trazendo isso, você já se perguntou qual a sua vocação? Aí, Eu já desde pequeno eu já tinha um pensamento de querer ser médico, assim. Ser médico? Ser médico. Tá bom, como diz, o Andrew salva almas, ele vai salvar. o Gui as pessoas. Legal. Não, mas foi importante esse ponto que ele falou de ser médico, porque a turma pensa que vocação é só no sentido matrimônio e ser padre, né? E esquece de todos os amplos também, amplo profissional, intelectual, essas coisas, né? Inclusive no seminário a gente tem o nosso projeto de vida, ele contempla várias dimensões, né? Que é a dimensão comunitária, dimensão espiritual, dimensão intelectual, dimensão pastoral missionária. Acho que são 4, né, dimensões. E humana afetiva, né? É verdade, humana afetiva, 5 dimensões. Então contempla essas 5 dimensões, né? Que é o ser humano, né? Então a gente às vezes esquece, até mesmo nós falávamos no início, a gente conversava aqui antes de iniciar, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Vai na igreja, entra, deixa algumas coisas para trás e entra só, sei lá, com a alma, só entra com entre aspas, porque não tem como, né? Você vai com todo o ser, né? E acaba deixando, parece que desliga, né? Deixa no stand-by, né? Aquela luzinha ali. E fica, daí parece que, não sei, vai minando, né? Que o ser humano é completo. E ele precisa ser preenchido em todas as áreas, né? Exatamente o que você falou, é verdade. A vocação não é só algo, só sacerdote, não. Tem a vocação à santidade, tem a vocação à vida, né? A vocação é chamado, a gente já sabe isso aí já de cor salteado, porque vem do latim, vocar e tal. Mas é chamado à vida, o chamado à santidade, o chamado a constituir família, o chamado a ser um pai, a ser mãe. Entendeu? Então, acho que são várias coisas, né? De fato, né? Eu acho que contempla toda a realidade do ser humano, né? E aí, Ana? Você, 16 aninhos, qual a sua vocação já se perguntou já? Ser madre, vai pro Carmelo. Não, eu já me perguntei já se a vocação não seria essa vida religiosa, mas quando eu vi assim, como que era a vida religiosa é algo maravilhoso, mas meu coração que queima é o matrimônio, porque meu sonho é ter uma família santa, uma família de Deus, uma família filhos que sejam crianças que adorem a Jesus, que busquem a santidade e sejam a luz do mundo. Perdão. O que você me diz, Andres? Não, assim, vamos falar sobre o matrimônio, né? Não, matrimônio é uma responsabilidade muito grande. Sei. Mas assim, Ana, não precisa ficar vermelha não, Ana, pelo amor de Deus. Você também vermelho? Calma. o matrimônio, ele se não fosse pelo matrimônio dos meus pais, eu não estaria aqui. E não teria essa dimensão do que é a vocação, do que não teria essa, sei lá, duvido que com 3 anos eu diria que eu queria ser padre. Poderia acontecer bem depois. A família é o berço das vocações. A família como berço das vocações. Se eu não tivesse, eu acho que até o Gui também, não é porque a gente é melhor, mas porque a gente olha dentro do seio de uma família que vive o matrimônio, vocês também têm essa possibilidade de ver isso, né? Uma família que procura viver o matrimônio. Você vê diferente. Sim. Porque as crianças que crescem educadas na fé, nesse sentido, eles têm uma referência.
Meus pais são referências que eu posso levar para minha vida inteira. Lógico, tem os defeitos, são pecadores, tem muitas coisas que precisa melhorar, converter, tudo tá bom, mas a parte do matrimônio, daquilo que eles, mesmo nas limitações, conseguiram fazer, puderam fazer, eles fizeram. Então, nesse sentido, inclusive estão de parabéns, né, meus pais, né? Meu pai, o Clodoaldo, minha mãe, a Michela, por nos aguentar, né? Por criar a gente. Mas, assim, é vocação. De fato, é vocação. E você vê quando a vocação ela é completa pelos frutos, né? E eu sou um fruto de uma vocação. De uma vocação bem resolvida, de uma vocação que, por mais que, de repente, eles casaram muito jovem, né? Iniciaram meio imaturos, mas que hoje, pela graça de Deus, pela conversão, pelo encontro pessoal com Jesus que eles tiveram, hoje tem uma maturidade, né? Se alcançou uma maturidade que eu posso dizer que eu sou testemunho, fruto, né? E assim, vale ressaltar também, né, aos jovens que estão nos escutando, que a nossa família não é perfeita, está longe disso. Sim. Mas o exemplo na casa faz com que a gente cresça nesse amadurecimento na fé. Sim. E uma das coisas assim, o fato de nós termos pais que vai na igreja, que frequenta a igreja, que busca a missa, se possível diária, esse exemplo na fé, isso muitas vezes não impede que o filho cresça e, vamos dizer, dê uma desviada. Na sua vida, chegou algum momento em que você pensou em desistir de tudo? Isso para mim, essa pergunta? Várias vezes. Assim, só antes de eu entrar nessa pergunta, teve até uma vez para vocês que nos acompanham aí, que eu fui ano passado dar uma formação na paróquia de Pastoral e falando sobre a castidade para o encontro de noivos, e entre os noivos existiam aqueles que tipo não viveram a castidade, já tinha filhos, já estava, sabe, só ali para receber o matrimônio, e alguns casais de namorados também que não viviam a castidade, né? Que nitidamente você via porque não tinha caminhada e tal. E eu olhei, falei sobre a castidade, falei sobre a beleza, porque a gente fala muito sobre o não, né? Então eu trouxe sobre o que é a castidade, a rainha das virtudes, a beleza, trouxe Santo Afonso, alguns santos da igreja para complementar, alguns livros que eu trago como referências. E eu olhei para aquele pessoal e falei, gente, eu estou falando da beleza da castidade, mas a castidade contempla várias dimensões, não é só o não fazer sexo, por exemplo. Mas para vocês que não viveram isso, não contemplaram isso, nesse sentido antes do casamento, de fazer o sexo, vocês acabaram, já têm filhos e tal, Jesus não está condenando vocês. Pelo contrário, essa formação aqui é para incentivar vocês a levar isso para os filhos. A olhar para os filhos e falar, vocês precisam conhecer a beleza da castidade, a beleza da santidade, a beleza de viver a vontade de Deus. Então, para você que nos acompanha, de repente sua família, minha família é desestruturada, eu não tenho pai, não tenho uma mãe, ou isso e aquilo. Mas é para você que Jesus vem. Para você, Jesus está olhando para você dizendo assim, tudo bem, mas eu sou seu pai. Deus é nosso pai. Então, você tem um pai. Você tem uma mãe que é a Virgem Maria. E você que é crente que caiu de gaiato, se apega à Virgem Maria, viu? Porque não tem erro. Você tem uma mãe e um pai. Então, nesse sentido, mesmo que você, desestruturado, tal, não sei o quê, mas mesmo aí, a misericórdia de Deus, ela quer alcançar você nesse dia, através desse podcast, através das orações, através da Santa Missa, através daquilo que nos faz ter um encontro pessoal verdadeiro e genuíno com Cristo. Agora, entrando no tema, se eu pensei em desistir, inúmeras vezes, cara. Inúmeras vezes. Eu acredito que da vida não. Da vida, assim, com adolescente a gente tem aqueles pensamentos, né? Mas não muito assim, de tirar a vida, por exemplo. Isso acho que nunca passou. Mesmo, vou tirar minha vida, não. Mas é aborrecência mesmo. De desistência como adolescente, algumas vezes, como jovem, acho que tive algumas quando eu comecei a caminhar dentro da renovação, comecei a pregar com 12 anos, que daí eu tive também um encontro mais profundo com a renovação. Meus pais tinham deixado, depois que teve eu, depois vem um outro combo, né? A Ana, o Gui. Então eles deixaram um pouco de caminhar dentro da renovação
Mas estavam ainda dentro da igreja, nas missas, né? Mas a renovação eles deixaram um pouco. Depois eu que fui parar na renovação com os 12 anos, no retiro de carnaval, não tinha idade também. Mas aí conversando com os coordenadores, eu queria porque queria ir e participei desse encontro. E daí foi muitas coisas, muitos encontros, muitas coisas acontecendo. E quando comecei a pregar, quando comecei a grupo de jovens, tudo, tive momentos sim que eu pensei em desistir, sabe, em sair da igreja, ir para o mundo. Tentei ir para o mundo, tentei ir em festa, isso depois bem mais velho, quando já trabalhando, tinha o meu trabalho, né? Então, gente jovem, quero curtir, beber, sabe? Não dava certo. Eu chegava nas festas, todo mundo, o padre, o padre. Eu falei, mas que coisa, meu. Daí eu, camisetona, né, assim, de manga comprida e tal, o pessoal, você é um cara de família, né? Eu falei, então, eu sou da igreja. O povo, não, estica aí a camisa. E não dava certo. Tanto que teve um dia que, quando eu conheci a comunidade também, né, que isso, a importância, depois, a importância também da comunidade da minha vida, mas assim, ele desenhou um quadradinho, né? Falou, isso aqui é o mundo. Ele desenhou uma bola bem grandona. Falou, isso aqui é você. Falou, você não cabe no mundo. O mundo quer te deixar quadrado, mas não serve. Você pode até tentar ir, mas isso não vai conseguir, não vai dar certo. Então tentei muitas vezes. Pensei em desistir, né? Mas, assim, sobre vocação, eu esqueci esse chamado por um longo período, né? Porque depois você vai ficando jovem, vai crescendo e tal. Então eu comecei assim, falando, não, acho que não é pra mim, negócio de vocação aí, negócio de sacerdócio, daí você vai conhecendo as amizades. Escola é o que mais pega. Porque escola, assim, então todo mundo namorava, então na minha cabeça, eu era o único quadradão, o único que levava a cruz pra escola, os caras achavam que eu andava com uma cruz no pescoço, daí os caras falavam assim, não, porque parece o Racionais, eu nem sabia o que era Racionais, né? Parece o Racionais, não sei o que lá, eu ia, não tava nem aí. E quadradão. Daí chegou uma hora que sempre me chamavam de padre, porque eu sempre perguntava a profissão, falava, quero ser padre. Não tem outra coisa. Mas eu deixei um pouco, então eu desisti, de certa maneira, eu deixei no stand-by a vocação e fui querer namorar, querer conhecer a vida. Namorei, tive várias experiências de namoro, de ficar, de sair e tal, que a maioria eu bati minha cabeça, né? A maioria foi frustração, foi coisa que eu acho que poderia ter evitado, né? Porque, assim, a dificuldade maior é você encontrar alguém que seja de igreja, né? É você encontrar alguém que esteja na mesma sintonia com o Espírito Santo. Porque olha, é engraçado, até uma menina que eu falei uma vez pra ela, eu falei, viu, que eu queria viver a castidade, viver a santidade, fazer a vontade de Deus. Ela falou, você tá procurando ouro na rua. Eu falei, se eu procurar ouro na rua, então vou ser padre mesmo, brincadeira. Mas não foi por isso que eu fui pro seu seminário, não. Mas eu desisti, né? Desisti. Agora, vou dar um salto, só para encerrar essa parte da desistência, que isso eu vou tentar ser curto também. Eu pensei em desistir agora, ultimamente. Foi ano passado. Ano passado eu tive uma crise, né, tremenda, né? Mas depois vocês me lembram, eu puxo daí. Se tiver uma parte aí, eu dou uma palhinha. Mas isso é um salto lá na frente. Mas nesses períodos assim, pensei. Na verdade, desisti da vocação. Esfriou, ficou lá congeladinho no canto. Mas assim, que nem você acabou comentando também, nesse período que você teve, vamos dizer assim, esse processo, esse conflito com você mesmo, sim, que até pensou em desistir, algum momento chegou a dar aquela amornada na fé, que você falou, não quero nem ir pra missa mais? Você fala quando? As primeiras vezes. A primeira vez. Então, na adolescência, por incrível que pareça, não. Eu estava quebrado, destruído de muitas situações que eu vivi, relacionamento, assim, não vivi nada, né? Vivi tudo, fui me deixando, né? Ser guiado pela carne. Então acabei caindo e foi embora, ladeira abaixo. Mas mesmo assim, uma coisa que eu não deixei foi a igreja. E é incrível, porque a igreja sempre estava de portas abertas. E eu, um caco, um pedaço de coisa, sabe? Mas não largava da igreja.
Tanto que eu não larguei da igreja, que eu posso dizer que a igreja também nunca me abandonou. E mesmo ali, estrupiado, sabe? Sem... Que daí já entrei em começos de... Sabe, a gente fica, né? Meio depressivo, sabe? Bem pra baixo e tal. Mas da igreja eu nunca deixei. Especificamente da missa, né? Da missa, depois fui procurar confissão, também retornar, colocar a cabeça no lugar, mas especificamente da Santa Missa, isso nunca deixei. Eu não conseguia, na verdade, porque é algo que faz parte da minha história. Meio que, pra mim, se tirar a missa, é tirar a minha vida, a minha história. Tanto que na pandemia, o que eu pude não sei se eu posso falar isso aqui, mas de burlar o sistema para ir na missa, cara, eu sei lá. Porque graças a Deus também fiquei um período na comunidade, depois vim pra cá, né, na casa dos meus pais, fiquei mais pra cá. Mas foi difícil. Você assistir missa online, cara, isso aí não é vida. Isso aí a gente brinca, fala assim, não, porque tem gente que hoje, por conta de tudo isso, até as pessoas, não, porque é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Para com isso. Vai ficar vendo... ligando para Jesus lá, não, você tem que ir lá visitar ele pessoalmente. Tanto que nos momentos em que eu tive, assim, podemos dizer, né, esse start na fé, assim, mesmo de querer viver por conta própria mesmo, foi dentro da pandemia, que eu senti muita falta de sacramentos, essas coisas, algo que muito para nós não é de boa, vamos domingo de missa de novo, tá? Vamos confessar, tal, mas quando a gente ficou privado disso, nossa, parece que saiu, né? Como se tivesse perdido uma parte da gente, né? E a gente fala, não, tem que voltar. E foi aí que eu me aprofundei mais nas partes de estudar mesmo sobre a igreja. Assim, você comentou também, mudando de assunto agora, um pouco dos encontros de igreja, né? De renovação carismática, essas coisas assim. Como foi pra você, como a gente acabou de vivenciar o PHN, como foi pra você esse encontro pela primeira vez? A primeira vez que você foi lá no PHN? Tem tanto encontro que eu fui, que eu acho que eu sou PhD em encontro. Uau! Temos um PhD. PHN eu fui, acho que desde 2000, eu tava vendo, 2013, né, Gui? Tava vendo as fotos lá, acho que é 2013 o primeiro que eu fui. Foi, acho que é o lançamento do DVD do Dunga. Que, nossa, eu tava tô na gravação do DVD. Você pega o DVD, eu tô lá na frente, lá. Ainda quando você foi arrumar a mala, a gente colocou seu Chaves dentro da mala. Isso aí não precisava falar. Ficou bravo. É o bonequinho lá, que eu dormia. Eu não dormia com ele, vocês colocavam na cama. Não dormia, não. Dormia sim. Mas assim, voltando, de encontros, cara, olha, eu vou falar primeiro do primeiro que eu tive, assim, né? Na verdade, eu já participava dos grupos de orações, né? Do Vem Segue, do grupo de oração. Isso com 6, 7 anos ali, eu lembro, eu tinha algumas visualizações, às vezes eu ficava perguntando, mas mãe, o que é isso aqui? E daí tinha aqueles momentos de fusão, eu chegava, mãe, querendo cair, o que significa? Eu segurei, fiquei com medo, falei, não, é o Espírito Santo, foi explicando, né? Daí, depois, na outra vez que eu fui, repousei e tal. Então, fui tendo, sabe, Mas eu fui ter um encontro mesmo, assim, sabe, aquele encontro pessoal foi no ano de 2012, no Retiro de Carnaval. Aliás, eu acho que é 2011 ou 2012. Eu lembro que era Viva o Céu, porém com os pés no chão. Faz muitos anos isso. E esse retiro marcou minha história. É que eu sou péssimo com datas, eu não sou igual o São João que guardava todas as datas. E a hora, e como estava o tempo. Eu sou péssimo com data, mas eu lembro daquilo que aconteceu, que ainda está vivo em mim. Nossa, esse retiro, depois que eu saí dele, eu olhava assim e falava... Nossa, eu não sabia que a Igreja Católica tinha isso, sabe, dessa parte. Porque mesmo dentro, assim, de certa forma, da renovação e tal, mas meio que pelas beiradas, como meus pais deixou um pouco de ir, então eu perdi, né, um certo período ali que eu fiquei, olha, servindo. Então era mais pastoral, né? A renovação mesmo não tinha tanto contato. Então era mais pastoral. Quando eu saí desse retiro, eu já saí... charolado, louco já. Doido. Pregar até pra cachorro. Pregando pra cachorro. Aquela coisa de renovação, sabe? O coração ardendo e querendo anunciar pra meio mundo. E nessa época eu era bem desequilibrado, né? Hoje eu tô regulando meus pinos aqui, né?
Mas meu irmão que brinca, meu irmão mais velho, fala assim, você deixou os pinos, ficou uns parafusos na barriga da mãe. Mas depois desse encontro, minha vida se transformou. Eu comecei a ter um outro olhar, sabe? Já rezava, já tinha, mas aí começou a impulsionar aquela vida de oração, aquela busca de santidade. Com 12 anos, daí eu fiz a minha primeira pregação. Na verdade, um pouco antes, nós tínhamos como que é o nome? Oficina de pregação, na época era o Nelsinho, né? Então o Nelsinho vinha da formação. A minha primeira pregação oficial, entre aspas, já dava catequese, então meio que já tinha um pouco de ciência ali do que era falar, mas não carismaticamente ainda. E a minha primeira pregação foi o poder do louvor. Foi na oficina de pregação 5 minutos, né? Que tinha que ser 5 minutos. E foram 5 minutos, preguei, e depois dessa pregação, me chamaram para pregar no grupo. Só que daí os meus amigos, não sei se vocês estavam nesse grupo que eu preguei, com 12 anos, foi em 2012. Daí o pessoalzinho dos meus amigos olhou assim, não, tá bom. Meu, o povo ligou. Na época era a Lidiane, eu acho. É Lidiane, acho o nome dela. Coordenadora diocesana do Ministério Jovem. E foi ligando, mano, pro povo assim, não vem, porque o Anderson vai pregar. Sei que esse grupo lotou, cara. Que na hora que eu cheguei, assim, pra pregar, um dos amigos, assim, chegou e falou assim, moral, hein, cara. Eu falei, moral? Ó de gente que tá aí, você tá doido? Eu tremendo, cara. E foi maravilhoso, foi muito bom. Eu lembro até hoje dessa pregação, que era, acho que um jovem chamado Jesus, uma coisa assim, mas era relacionado a jovem e trazia uma passagem, assim, sobre o próprio Jesus, né? Uma parte dessa juventude, assim. Mas para encurtar, aí eu comecei a doideira. Então, continuei ainda como catequista, então as minhas catequeses se tornaram carismáticas. grupos de oração, com aquela cruz é daquela época ainda. Essa cruz que eu trouxe aqui. Então, nossa, aquela cruz ali e levantava para cima. Isso antes do Ironi. O Ironi Spudário copiou de mim isso aí. Eu pode escrever, imagina, era 2011, eu nem sabia quem era, nem existia, acho que Ironi Spudário, nem era famoso. Eu pregava, pode perguntar o Jefferson era catequista comigo, até se ele estivesse escutando, um abraço para ele aí. Nossa, era doideira, meu. As crianças ficavam tudo assim, assustadas e tal. Eu pousava também, orava. Depois foi daí pra frente, mas foi esse que marcou mesmo, foi esse. Depois o PHN também. PHN é um encontro que eu gosto demais. É um lugar que... A Canção Nova é um lugar que eu me senti assim... Porque lá também foi o lugar que marcou minha vocação, né? Então estar na Canção Nova, independente do evento, mas o PHN também é especial. Independente do evento, é um marco para minha vocação. É relembrar, né? Inclusive esse último tive a graça de participar de uma missa, do encerramento lá. Pude entrar lá e participar da missa. Então, na hora que começou a cantar Não Dá Mais Pra Voltar, eu comecei a lembrar do Padre Jonas, comecei a lembrar da minha vocação, da minha história, de eu sentado no chão da sala, no tapete da sala, brincando com aqueles pauzinhos, sabe, de você montar a torrinha, e passando Canção Nova Notícia, passando pregação do Padre Léo ao vivo, naquelas épocas. Nossa, eu comecei a relembrar a minha história. Então o PHN também entra nisso, né? O PHN foi... eu amava o Dunga. Porque a Canção Nova era direto em casa, né? Então, desde criança, eu queria conhecer o Dunga. Então, o PHN também tem essa coisa, assim, né? Na época com o Dunga, mas a gravação do DVD, então, para mim, foi um espetáculo, né? Foi muito bom, né? Essa parte jovem, assim mesmo, e foi animando cada vez mais, né? Essa juventude, vida de oração, essa busca, essa loucura, né? Inclusive, o tema do PHN ano que vem, qual que vai ser? Hein? Alguém tem... Nós do podcast vai ter que ir também, né? Porque... Tem que ir pra lá, hein, cara? Vai ter que ir. Vai ser... falar sobre os fins dos tempos, nossa. Isso aí marca também. E pra vocês que não viu, o nome do PHN, o próximo PHN será Santos ou Nada. Então, vai ter que ir. Da hora. Copiar nós aí. Escutar nosso podcast aqui, assim como o Ironi copiou o Andrews, o PHN copiou nós. Pois é, até ano que vem eu tô querendo PHN também, né? Será que vai se comportar? Nós leva, né? Eu vou.
Só não vai fazer que nem um anjo, querer correr lá em cima, né? Aparecer nas câmeras. Isso Não, até hoje, né? eu vou perseguir a câmera pra mim. Ele vai pular, pegar a câmera. Né? Vamos lá. Pra você que falou, depois que você falou do... Caguei. Para você que... Nossa. O Padre Leandro chegou cedo aqui. O Padre Leandro. Vamos, José. Força. Mas aguenta um pouquinho. Não é que nem... Uma das coisas que foi falado também foi a questão que você começou na renovação aos seus 12 anos. Sim. Primeira pregação Sim, e tudo sim. mais. Desde aí já começou a se envolver nas lideranças, encontros de jovens, pregações, animação. Já no meio de tudo já. Tava no meio de Porque tudo. você é o tipo de pessoa que tinha o coordenador do grupo de jovem e o Anderson, que era o cara que estava envolvido em tudo. Na verdade, eu nunca... Vou ser bem sincero, nunca fui coordenador. Nunca me colocaram assim mesmo. Acho que hoje eu entendo. Na época eu ficava bravo. Eu falava, perseguição, não sei o quê, mas no fim era muito desequilibrado. Então, tipo, o povo olhava e falou, não, esse cara ainda não dá pra pôr, tem que amadurecer mais. Amadurecer na fé. Mas assim... Mas, de fato, igual você disse, eu sempre estive envolvido, né, com a questão dos jovens, do grupo de oração, parte do que pregação. Eu fui assumindo um monte de coisa também, né? Mas, especificamente com a renovação, estava ali mergulhado. Eu mergulhei mesmo nesses anos, né? E o que eu mais... Eu ajudava, assim. Não, você não pode dizer que não. Porque, tipo, de certa forma, os coordenadores tinham uma visão, assim, porque o Andrews... Fui perseverando, tal, já era pregador, já era isso e aquilo, então que me deixava algumas coisas. Então, de certa forma, eu ajudava. Eu não era um coordenador, mas eu estava envolvido. Uma época eu cheguei a ser o do núcleo, né? Isso foi o mais perto, assim, do núcleo de formação, né? Dos Ministérios Jovem, que, de fato, na época a coordenadora meio que deixou para nós mesmo, né? Ela entregou na nossa mão e a gente acabou sendo o coordenador mesmo. Mas oficialmente não, mas era o coordenador. Então teve também esses... Foi muito bom, né? Foi muito bom. Até o grupo de oração, eu fui até no Vem Segue, quase cheguei a ser o coordenador uma vez, só que eu não tinha idade, né, para assumir. E como eu falei, né, então era muito doido. Mas na época do estatuto dizia, acho que até hoje, né, que tinha que ter pelo menos os 18 anos completos, tal. Então, como eu não tinha, falou, você aguarda aí o próximo ano. Mas eu fui até nos... Eu tava no meio, não tem como dizer que não, eu tava no meio, sim, tava envolvido. E como foi o seu contato com a comunidade Nascer de Novo? Nossa, isso aqui dá um podcast. Comunidade Nascer de Novo, ela chegou na minha vida assim com bem pelos meus 14, 15 anos, eu acho. Assim, de fato, eu participava dos eventos aqui do Bom Retiro, que é um bairro aqui de Angatuba, né? Eu ia nos encontros que era de cura e libertação com o Antônio. Então, meu primeiro contato com a comunidade. E eu não sei se já tinha uma casa de missão ali, aqui em Angatuba, né? Mas comecei a conhecer e tal. Mas o que me despertou mesmo foi um momento, um período que eu passei na minha vida, que acho que isso bastante gente sabe, né? Mas esse é o meu testemunho, na verdade, vocacional também com a comunidade. Depois do namoro, depois de muitas situações que eu vivi, que eu vivenciei, até mesmo dentro da renovação, eu fui assumindo muito compromisso, né? E também teve muitas situações até eu não sei se é por conta disso que eu disse, né, do desequilíbrio e tal, de atrito entre coordenador, que é coisa que sempre acontece. Onde eu brinco, onde tem pessoa, tem problema. Mas muitas coisas, foram muitos fatores, e eu cheguei num ponto, assim, se eu for contar esse testemunho, teria que ser uns 2 podcasts mesmo, é sério, é verdade. Vai ter mais podcast. Mas vai ter mais, ó. Vai ter Eles vão mais. chamar. Só me marcar aí, outro dia, né? Não, demorou. Parte 2. Mas assim, eu vou tentar resumir, mas foi um período difícil que eu conheci a comunidade, voltando de um PHN, eu não lembro se foi 2015, Ana, 2016, 16, né? Então 2016, eu sou péssimo com data, isso que é a minha história, né?
Mas em 2016, eu voltando um PHN, e eu fui aquele trajeto inteiro, o João conhece mais. Conhece agora como que é, né? É longe. Então fui e voltei sem dormir, e eu fui com aquele sentimento, como eu disse, né? Eu tava um caco. E eu queria me reconciliar com Deus. Então eu falei, agora eu vou mergulhar de vez. Agora eu só quero Deus. Então eu não comia, não bebia, não fazia nada. A minha vida era rezar, Eucaristia, Deus, Deus, Deus. Então imagina 4 dias de retiro do PHN doido. Todo assim, nesse sentido, de querer buscar, né? Viver a radicalidade. Então eu cheguei no extremo que daí misturou o psicológico, o físico, que já estava cansado, muitas outras coisas, e o espiritual. Eu entrei no estado, sabe quando você tem aquele encontro com Deus? Então eu cheguei num ponto assim que eu não queria mais sair de lá. Tipo de um êxtase, sabe? No último momento da missa com o padre Marcelo Rossi, eu ajoelhei, encontrei uns amigos meio também desequilibradão. Nossa, eu rezava por todo mundo, meu. Aquilo que o pessoal estava fazendo, que o João, que foi no PHN e a Ana viram, eu fazia 10, 20 vezes pior. Eu descia aqueles, sabe, aquelas rampas do PHN, a gente fazia corrente para abraçar todo mundo, a gente rezava por todo mundo. Quer receber oração? Vai rezar para você agora. Eu rezava e falava, nossa. Então isso acabou mexendo, né? E depois da missa do padre Marcelo Rossi, comunguei, ajoelhei, uma pessoa que estava junto ali, veio, rezou por mim, colocou a Bíblia no meu peito e rezou por mim. Eu repousei, né, no espírito. Quando eu levantei já não estava bem. Daí aconteceu, voltei para casa. Eu sei que foi muitos dias, foi muita coisa que foi acontecendo. Se for contar tudo é muito, né? Mas resumidamente, né? De certa forma, eu vou adiantar bem, mas eram 2 opções para os meus pais. Ou me levar para uma clínica, para o hospital, eles iam me dar remédio, me dopar, ou me levar para a comunidade Nascer de Novo, que essa comunidade Nascer de Novo foi quem eu trabalhava. É um amigo, né, um irmão ali que trabalhava na mesma empresa que eu, que ligou para os meus pais e falou, tem a comunidade Nascer de Novo, eles trabalham com dependente químico, mas não era dependente químico, mas vocês podem levar lá, que eles fazem oração. E meus pais daí, num salto de fé, falou, vamos levar para a comunidade. Porque foi, tipo, eu estava no estágio que já não falava mais, eu já não bebia, eu já não conversava. Eu estava numa espécie de uma depressão, mas assim, interiormente eu estava em paz. Eu acho que eu entrei num estado de êxtase mesmo. Minha mãe, quando rezava, ela dizia que tinha essa visualização, que eu estava em êxtase. E eu não queria sair dali, porque ali estava muito bom. Era a experiência do Monte Tabor, sabe? Quando você está na graça, no fire, né? E você não quer sair, então eu não queria sair. E, tipo, por não querer sair, eu fiquei desligadão do mundo. Sabe, tipo, os caras que fumam maconha, deve ser. Eu nunca fumei, mas diz que o barato da maconha é que o cara fica lá, tal, entendeu? Fica loucão assim, calmo, né? Fica calmão, né? Naquela brisa e tal. Então, eu só quero a brisa do espírito, né? Ou fica calmo ou fica com raiva. É? É uma ou outra. Ou fica calmo ou fica com raiva. Exatamente. Fica loucão. Daí eu voltei, fomos pra comunidade, ninguém conhecia. Quando eu chego lá, o Antônio me chamou assim, rezou por mim e falou, aos pés de Nossa Senhora. E a única coisa que eu falei, aqui é o lugar. Que Deus tinha me revelado no lugar, né? Foi e tal. E Nossa Senhora do Carmo. E eu já era consagrado a Nossa Senhora do Carmo. Então, pelo método de São Luís, né? Então foi um negócio que foi ela que me trouxe lá, primeira coisa. Fiquei 13 dias. Foram 13 dias. Com luta, só com oração, sabe? No 13º dia, aos pés de Nossa Senhora, me deram um violão na minha mão. Eu comecei a cantar. Eu acho que era Cheiro de Rosas, ou Acaso Não Sabeis. Eu acho que era Acaso Não Sabeis. Ou uma música de Nossa Senhora. E nisso eu destravei. E nisso eu voltei e eu comecei a perguntar onde que eu estou. Daí meu pai chegou assim e falou... Minha mãe começou a chorar, né? Meu pai falou, não, calma, você está na comunidade Nascer de Novo, na cidade de Salto. Aconteceu isso, aquilo, você veio para cá, nós trouxemos você no dia tal, já fazem tantos dias. Eu comecei a voltar. Eu comecei a ter consciência, voltar, entendeu? Ao normal. E foi um milagre que eu recebi. Segundo a psicologia, segundo a própria ciência, né? Que não tenho um trauma, não tenho nada de... Sabe? Foi um milagre, destravei.
E foi assim que eu conheci a comunidade. Agora, como eu fui morar na comunidade? Passou, depois de um tempo, voltei para casa, fiquei um bom período meio escondido, né? Porque o povo, né? Às vezes acaba... muitas pessoas tal, querem saber o que aconteceu tal, e eu tava voltando, né? E mesmo depois de ter voltado, você fica meio fora do... Sei lá, você perdeu rotina, você perdeu trabalho, você perdeu escola, tudo. E quando eu chego, passou um bom tempo, voltei a trabalhar, normal, continuei minha vida, voltei depois nos encontros, aquilo que eu conseguia participar, né? E a comunidade sempre me apoiou nesse sentido. E depois passou um tempo que eu tive... Isso já, questão de vocação, estava em stand-by, vamos dizer assim. Não estava pensando em vocação. E passou, acho que cerca de um ano, mais de um ano, alguns anos ali, um período. Eu tive aquele insight, falei, eu quero morar na comunidade. Daí eu cheguei pro Antônio, um dia no Bom Retiro, que falei, Antônio, eu quero morar na comunidade. Ele falou, tá bom, vai lá, começa a fazer os encontros, né? Como quem não quer nada. Ele falou assim, vamos ver se não é fogo de palha, né? Ele falou assim, vamos ver se não é fogo de palha. Meio que nem deu muita atenção, né? Falei, tá bom, vou fazer. Só que na minha cabeça, eu procurei ter um discernimento de que não fosse eu ir para a comunidade para pagar uma dívida. Porque isso é negativo. Você fazer algo para, sabe, para tipo promessa, assim, né? Falei, não, eu quero ir para a comunidade se for vontade de Deus. E que Deus vai me dando sinais. E depois eu adentrei, fiz os encontros, tudo foi. Depois fiz uma experiência de um mês, voltei para cá, daí decidi, falei, é isso mesmo. E daí foi muito bonito, assim, porque eu consegui, na época era o Danilo que coordenava o grupo de oração Vem Segue-me. Eu cheguei para ele e falei, Danilo, então já estou nesse processo, eu vim aqui para dizer que hoje é meu último grupo de oração que estou participando, estou me desligando, sabe? Então, tipo, ainda era membro, então foi muito legal, porque eu consegui meio que, não é encerrar, porque a comunidade também tem essa questão da renovação. É carismático também, né? Não é o movimento da renovação, mas a gente não deixa de ser carismático nunca. E foi muito bonito, porque eu consegui daí, sabe... Falei, Danilo, então a gente tá encerrando. Ele me falou, quase chorou, ficou assim, né? Sem entender. Foi muito legal. Então, acabei me despedir do grupo. Então, já saí do grupo de oração Vem Segue-me como servo. Na época, eu era só intercessor. E pregava também quando chamava, mas era mais só intercessor. Tava só na intercessão mesmo nessa época. Que é o que eu conseguia participar por conta do trabalho. Então, me desliguei do grupo e fui morar na comunidade. Foi exatamente esse processo. E como foi dar essa notícia aos seus pais? Aos meus pais? Meu pai chegou assim um dia e olhou assim, se é vontade de Deus, vai e faz. Meu pai nunca, sabe, meus pais nunca foram, como eu disse, de obrigar. Então foi muito livre, sabe? Quando eu falei, meu pai falou, se eu tivesse a sua idade, eu ia fazer a mesma coisa. Tá certo, você tem que ir. E ele falou coisas que eu nunca esqueci. Que isso tá no meu... Que eu tenho, o Antônio pediu bem no começo para mim fazer um diário espiritual. Eu tenho um diário, né? Isso é importante a gente ter. E nesse diário, as primeiras coisas que eu escrevi, quando eu entrei na comunidade, foi as palavras do meu pai. Que ele falou assim, nunca esqueça, menos é mais. Essa é a frase principal. Outra, daí ele falou para mim, né? Falou, pode ter certeza, se der errado, acontecer alguma coisa, se você fizer cagada, eu lembrei daquela música, Tua Família, né? Ele falou assim, eu vou estar aqui. A família sua vai estar aqui, te esperando. Para te abraçar, para te acolher. Se você precisar voltar, nós vamos estar aqui. Isso marcou a minha vida. E daí quando eu entrei na comunidade, aquela loucura toda, era desequilibradão, né? Ainda nesse processo e a comunidade me ajudou. O Antônio, eu devo muito ao Antônio, né? A toda a comunidade Nascer de Novo, aos intercessores, ao povo de lá, ao povo de Deus, né? Me ajudou a ter esse equilíbrio, sabe? A encontrar essa paz mesmo interior, né? Que muito é questão de trauma, questão de cura interior mesmo, que até hoje todos nós temos que trabalhar, né? Mas até hoje eu tenho trabalhado. E uma das palavras que foi Nossa Senhora que falou pra mim isso não tira da minha cabeça. Foi num dos primeiros dias que eu estava lá, acho que na primeira semana morando já. Meus pais foram me deixar, na época a minha avó, o meu falecido avô por parte de mãe, né? Me deixaram na comunidade, então, deixaram lá. E eu chegando lá, era acho que dia 9, 10 de julho, um pouquinho antes de Nossa Senhora do Carmo.
eu já cheguei na comunidade, já parti em missão. Fui em missão pra Bahia com o Antônio. O Antônio é doido, porque tipo assim, você prego. É jovem, então vamos. Não tem, tipo, ele é meio doido assim. Então o pessoal canta, tá bom, coloca pra cantar. Não, entendeu? Ele já meio que impulsiona. Então eu já fui em missão, fui pregar um encontro diocesano. Então um monte de coisa foi acontecendo. E na primeira semana, quando a gente voltou, teve Nossa Senhora do Carmo, que é a patrona, né, padroeira da comunidade. E numa da semana, uma das coisas que marcou muito foi quando ela falou, né, eu estava em oração, a palavra foi, não saia da comunidade. Isso eu guardei, não saia. E até hoje eu tenho isso comigo, falou, não saia da comunidade. Então foi essas duas palavras, né, do meu pai, né, menos é mais, e a outra, não saia da comunidade, que me fez, né, movimentar, como você disse, né, como foi a reação dos meus pais. Meus pais estão saltados de alegria, né, imagina, uma família católica, meus pais sempre de igreja, e meio que meus pais aflitos, né, porque o que vai ser e tal, e sempre rezando. Meus pais nunca ficou de obrigar. Por mais que tinha, sabe, que ela parecia que queria me empurrar. Não, vai pra alguma coisa, vai ser padre, entendeu? Porque é um desejo do pai com a mãe, né? Mas nunca de falar assim, de chegar, você vai ser isso? Não, isso nunca mesmo. Então, mas a reação deles foi a melhor possível, né? Foi tipo assim, nossa, até que enfim ele foi fazer o que Deus está falando. Foi legal. Isso é muito bom, cara. E assim, como que foi o desapego familiar? No início, como eu já era de velho, de PHN, de retiro, eu fui numa semana missionária dos seminaristas, até o pessoal do Paranapanema, que estiver acompanhando aí, um abraço para vocês, o Léo, que eu fiz muita amizade aí, meus parentes aí de Paranapanema, os amigos. Eu fiz uma experiência da semana missionária, que eu fiquei uma semana fora de casa, imagina, com 12 anos. Então nessa parte já tinha uma certa... Deus acho que foi preparando também. Foi em Paranapanema, o ano da jornada, acho que é 2012 mesmo, né, da Jornada Mundial. 2013, isso, acho que é 2012, mesmo ano do PHN, se eu não me engano. Então tive essa experiência, sabe, várias fortes e de ficar fora, um tempo fora. O PHN também já eram vários dias, então eu fui meio que... Nunca tive esse problema, né? Mas morar fora é diferente, né? Morar fora você sabe que tipo, você tá indo para um lugar que você não sabe quando você vai voltar. Tanto que o Antônio, ele me segurou, né? Ele falou assim, teve um encontro aqui, do Fogo Santo, ele falou, você não vai, você vai ficar aqui. Que agora é a hora de você desmamar. Eu falei, tá bom, então fiquei, né, um bom período, uns 3 meses mais ou menos ali, para depois poder voltar de novo, tal. Daí ele falou, ele foi me ajudando, né? Ele falou, você vai voltar para casa, agora você é visita, você não é mais, sabe, você não mora mais lá. Você mora aqui, sua casa é aqui, então até entender e tal. Então foi um processo, assim, a saudade sempre tem. Até hoje eu tenho saudade, porque é pai e mãe, né? Você fica com saudade. Mas o que ajuda é Jesus, é a presença de Cristo, é você ver, você encontra outras, sabe? Parece que é a mesma família. Você acaba encontrando pessoas que acabam se tornando sua família também. Tanto que você me enche de alegria, porque eu quero, tantas amizades que eu fui fazendo que acabo trazendo aqui para casa e parece que já é de casa, entendeu? Para casa dos meus pais e parece que já é da família, entendeu? Então aí, isso vai acalentando, você vai ganhando um monte de mãe, é aquela passagem de Jesus, né? Que para mim é fantástica, né? Que vocês, se deixar tudo por mim, pelo reino, vocês vão ganhar muitos mais pais, mãe, filhos, com perseguições, mas terão, né? Então, nesse sentido, vai ter, né, uma família. Então, de certa forma, foi essas coisas que ajudam a ter essa substância, né, de aguentar, porque não é fácil ficar longe dos pais, porque, tipo, fui criado aqui, então, nasci e me criei aqui, né? Então, essa distância, no começo, é dolorida, é difícil, mas com o tempo foi se trabalhando, né? A saudade sempre vai ter, não tem como. E o horário vai avançando, nós vamos precisando encerrar. Só que antes eu acho que ficou aquela curiosidade do público de saber, né, Sr. Andres? Eu não sabia o que isso é. De saber a questão que você mencionou, né? Da sua última crise, vamos dizer assim. Que foi a mais recente. Segurei o povo até agora. Bom, essa foi recente, então
Foi no ano passado, o seminário diocesano, nós vivemos, né, vou até falar depois aqui no final desse testemunho, eu vou falar o meu lema, né, tudo que eu tenho aqui, que é o que guia a vocação, né, até para vocês aí que estão pensando, para vocês rezar, né, diante da vocação, mesmo que seja um matrimônio, para que sempre tenha, né, algo que guie, que oriente, né, um santo de devoção, como disse São Domingos Sávio e tal, um lema, uma frase, um versículo bíblico que ajude, né, a levar, sabe, o nosso coração para Deus. Mas o que eu passei foi no ano passado foi o cume, né? Por conta, imagina, a minha turma é a turma mais, assim, entre aspas, estragada. Nós entramos em 7, nós vivemos 1 mês e meio intenso de propedêutico, que é o primeiro ano que a gente tem da adaptação, intenso mesmo. Entrou pandemia. Então a minha turma é a turma da pandemia. Nós pegamos a pandemia no início, entendeu? E, nossa, a gente viveu o propedêutico todo online, ninguém sabia o que fazer. Uma loucura só. Aquele clima de fim de mundo, né? Então o primeiro baque foi esse. O segundo foi no primeiro ano de filosofia. Que quando eu comecei na filosofia, nós tínhamos um instituto de filosofia lá. Um instituto muito puxado. A gente começava às 8, terminava 1h10. E era 1h30 cada aula, 3 aulas por dia, sabe? Era muito bom, mas muito puxado e exigente. A exigência maior sempre foi a parte intelectual. Então você esquece o resto, fica só com o intelectual. E no segundo ano, imagina, o primeiro ano já estava pilhado. Minha turma começou a sair, ficamos em 3, que é os que nós estamos até hoje. Eu, o Vinícius e o Matheus. Se estiver acompanhando aí, um abraço para vocês. E esse baque da dimensão intelectual, por ser muito pesada, na verdade mudou, teve um monte de crise, umas coisas que foram acontecendo dentro mesmo do processo formativo, de situações que foram ocorrendo entre formadores, e acabou que o coordenador do curso, ele assumiu, né, trocou o coordenador, assumiu um outro que era o nosso professor. E, tipo assim, ele via que nossa turma era uma turma dedicada, que a gente, tipo assim, ele passava o trabalho, a gente fazia, a gente corria atrás, sabe? Não é tipo nerd, mas a gente quer fazer as coisas, né? E chegou uma hora que, ao invés dele olhar assim e falar, bom, os caras estão se esforçando, vamos manter o nível. Não, ele só subia a régua. A média era 7, o negócio, as provas duravam 10 horas. Entendeu? Às vezes a gente fazia prova de 10 horas. Onde que nunca vi isso na minha vida. Então, misericórdia, a parte intelectual foi consumida. E chegou um ponto, que eu não sei se é só, também tem essa parte intelectual, muitas outras coisas que foram acontecendo, num período muito de crise vocacional, que saíram, nesse período, mais de 11 seminaristas. Cada mês saía um seminarista. Então, tipo, imagina, meio de pandemia, acho que já estava no auge, né? Já estava mais caindo, né? Encerrando, acho que, a pandemia. E saindo um atrás do outro, muita coisa acontecendo. E eu nesse bolo todo. E o segundo ano nós entramos os 3, e a mentalidade é a seguinte: o segundo ano é o pior ano de filosofia, é o mais difícil. Então nós já entramos no primeiro dia dizendo assim: nós estamos atrasados. Sem professor passar nada, nós já estamos atrasados. E a primeira semana o professor já passou trabalho, já passava prova, tudo que tinha que acontecer. Ó, o semestre vai ser isso aqui. Primeira semana já ia e descia aula. Não tem esse negócio, meu nome é professor, não. Meu nome é tipo assim, meu nome é André, sou professor de filosofia. Ó, Aristóteles, já era, é aula. O negócio era louco. E eu fui ficando frustrado. O que aconteceu? Eu entrei numa amargura, essa é a palavra. Eu fui ficando amargo. Coração duro, coração que já não rezava mais, que já não conversava com Deus, perdi aquela intimidade com Deus. E chegou num ponto que já nada mais me cativava. E eu estava no seminário, um dos meninos que saiu ainda, um dos últimos que eu lembro que saiu, ele olhou para mim e falou: se você continuar nesse ritmo, você vai sair daqui em uma cama de hospital. E o nosso ritmo de estudo era absurdo. Nós estudávamos, acho que 10 horas era uma prova, só de estudo com a faculdade dava umas 12 horas de aula, de estudo. Era uma loucura, 10, 12 horas de estudo. E a minha turma, daquele ritmo. Eu fui me acordando, né?
Mas daí eu acordei, depois os outros irmãos de turma foram percebendo que não é bem assim, as coisas tem que pôr um pé no freio, segurar os professores. E chegou um ponto que nós íamos para essa semana missionária. Isso eu até testemunhei essa semana missionária desse ano, né? A semana missionária do ano passado, que foi na cidade de Itu, numa paróquia lá, Nossa Senhora Aparecida. Quando nós fomos para essa semana, eu não queria ir. Eu tava tão amargo que, tipo, tudo que tinha, eu não queria. Ah, vai ter festa hoje. Não, putz, eu vou lá porque eu sou obrigado, mas não quero ir. Vai ter a Semise, que é a Semana Missionária do Seminarista. Vou lá porque eu sou obrigado, mas eu não quero ir. E eu fui obrigado. Doente, a minha pressão alterou, nesse meu tempo aí. Fui adquirindo algumas doencinhas, né? Uma delas foi a pressão alta, né? Pressão alta, o sedentarismo, o sono, eu não conseguia dormir, eu tinha que tomar remédio para dormir. Eu estava tomando um calmante natural para poder conseguir ficar mais tranquilo. Então eu comecei a base de remédio e tal. Eu tenho todos os exames, tudo que foi feito de sangue e tal. Graças a Deus não deu nada alterado. Mas eu cheguei nessa semise destruído. Não tinha um pingo de espiritualidade e meu coração era duro, amargurado. Foi na sexta-feira, meus pais, eu não consegui encerrar a semana missionária, foi no último dia, que minha pressão deu um pico, foi 17/10, e daí meus pais acabou indo me buscar lá em Itu e tudo, e o meu coração estava tão amargurado que eu falei assim com Deus, eu falei, esse é o último dia, eu não volto mais aqui, eu não, como eu disse, só que eu não falei pra ninguém, eu e Deus, eu falei, eu não volto mais pro seminário, acabou. E eu não conseguia, eu não podia falar isso pros meus pais iam ficar preocupados, porque eles olhavam pra mim e falavam, mas você não tá tão mal, não sei o que, eu falei, não, sabe, não dá pra falar porque isso ia preocupar meus pais. Eu passei em frente à cidade de Itapetininga, quando a gente tava chegando em Angatuba, e tem um primo meu, na verdade, que ele mora lá, e uma pessoa muito de oração, que inclusive foi, acho que serve até do grupo Vem e Segue, mas isso muitos anos atrás, bem antes, na época dos meus pais, né? Eu só pensei assim, puxa, eu queria receber a oração dele. Foi duas pessoas, ele e outro, o seu Nico Ferreira, né? Que eu falei assim, nossa, essas duas pessoas, eu falei, eu queria receber a oração. Até pensei, puxa, pedi pro meu pai para me levar para ele fazer oração e tal. Mas ficou, sabe? Eu coloquei na mão de Deus. Mas eu tinha decidido, eu não volto mais. Tava ponto final, só que eu não falei pra ninguém. Ninguém sabia, nem meus pais, nem ninguém. Eu cheguei em Angatuba, nessa mesma sexta-feira, né? E só fui deitar. Entreguei o celular na mão dos meus pais, falei, ó, já tinha entregado na mão dos seminaristas que estavam junto comigo lá, falou, ó, fala com os meus pais, fala pra mim buscar que eu não tenho condições nem de nada, não quero nada, só quero casa, só quero meus pais, só quero sítio. E fui, cheguei lá, entreguei o celular na mão do pai, falou, ó, o padre tá aí, reitor, seminarista, Antônio, quem for, vocês falam com eles aí, porque eu só quero ficar aqui. Amargurado. Foi no outro dia, esse meu padrinho, é meu padrinho de crisma ainda, né? Ele liga pro meu pai, do nada assim, ninguém sabia que eu tava lá, ninguém sabia que eu tava aqui em Angatuba. Ele liga e pergunta se eu tava lá. Daí meu pai falou, tá, mas meu pai já ficou assim, porque ele não é de ligar. Uma pessoa bem reservada. Daí ele falou, então tô indo aí. Chegou lá, eu olhei e falei, tem coisa estranha. E eu, de boa, né? Aquela cara de paisagem, conversando, conversa vai, conversa vem. Logo, do nada, ele olha assim, viu? Olhou pra mim. Vamos lá no fundo conversar? E fomos lá no fundo do sítio. Assim, no pomar que o pai tem lá. Vocês vão conhecer, eu acho. Daí lá no fundo ele olhou assim e falou, oh, olha essa paisagem aqui. Eu comecei a olhar, ele já começou a rezar, a orar em língua, impor a mão. Falou, vamos rezar um pouquinho? Eu falei, vamos. Daí ele começou a falar, falou, oh, Deus incomodou o servo dele que estava lá em adoração para vir aqui para dizer para você que não é para você desistir. Que esse lugar que você tá, fui eu que coloquei. Daí nessa hora eu falei, tá bom. Falou um monte de coisa, tudo aquilo que eu tava vivendo, que eu tava passando. Daí, nossa, descascou. Ele falou assim, falando Deus, né? Falando, eu coloquei você lá, é pra você ficar lá. É lá que eu quero você, é lá que é a sua missão. Eu falei, amei. E eu chorei. E Deus tá te dando isso, tá regulando a sua nossa, tal.
E isso que foi, falou tudo mesmo. Eu derramei, chorei. Depois eu fui agradecer. E essas pessoas que são assim, né, que têm intimidade com Jesus, é diferente. Eu fui falar, nossa, obrigado, porque é o que eu... Não, que obrigado. Deus incomodou o mísero servo dele, ele só veio fazer o que Deus pediu. Só vim fazer o que Deus pediu. Não tem que agradecer, eu agradecer a ele. Daí foi engraçado, daí coração duro. Falei, não, mas não é bem assim também. Depois fui num grupo de oração aqui na cidade. E num dos grupos, acho que foi um dia que veio o Weber, né? Eu fui só porque eu conheci o Weber, meu conhecido. O dia que eu fui fazer missão lá na Bahia, ele tava junto, né? Então, mais pela amizade, assim. Então, eu fui no grupo, né? Primeira palavra do grupo de oração: você que tem pressão alta, o seu emocional altera, Deus está curando a sua pressão. Eu falei, eita. A primeira palavra que saiu, antes de tudo, sabe? Como primeiro momento de oração, falou isso. Falei, mas será? Chegou no outro dia, ligaram pra mim do ECC, viu? Daqui de Angatuba, né? Ficamos sabendo que você tá por aí, você poderia dar uma palestra no ECC? Falei, pronto, aí é demais, né? Mas quem que contou? Ah, seu irmão tava aqui, ele contou que você tá aí. Meu irmão mais velho é do ECC, né? Eu falei, tá, posso? Daí foi quando eu dei o testemunho. E daí Deus foi dando outras confirmações, e até que eu comecei a voltar, né? Eu não ia voltar pro seminário. E eu tava em crise mesmo e não era crise vocacionária, mas a gente chamava de crise institucional. Porque não fui só eu, foi vários que passou por isso também. Mas o meu acho que foi o mais grave, né? Que eu fui parar no hospital várias vezes, né? E daí eu cheguei numa hora que eu falei assim, cara, não, Deus me quer lá, então vou pra lá. Voltei e estou lá até hoje. Graças a Deus comecei a recuperar a vida de oração. Os formadores também, eu pedi para que eu continuasse com uma psicóloga que me atende até hoje, que isso ajuda demais. Então a psicóloga, juntamente com a própria formação, me ajudou muito. Agora os reitores que assumiram também, os formadores, sabe, sempre ali, sabe, preocupado, não, mas o que está acontecendo, vamos, entender. Então foi, infelizmente o instituto fechou, porque por mais que era puxado, mas era muito bom, porém não teve como continuar. Mas assim, depois as coisas foram melhorando, entendeu? Então, e Deus foi me ajudando, a própria igreja ali, os formadores, a pessoa dos formadores, a comunidade me apoiou demais, sabe, tava ali do meu lado. Então foi me ajudando, mas eu tinha decidido, falei, eu vou desistir. E para encerrar, vou falar então meu lema, né? Que é uma coisa que eu tinha perdido também, né? Bom, meu lema vocacional, na verdade, é um pouco pesado. A história é assim, eu estava na igreja, a missa de envio, cheguei na missa de envio, o padre, que era o vigário, olhou para mim, aí, já tá certo mesmo ou vai desistir? De um salto, nem sei como que foi isso, eu virei assim e falei isso aqui, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O padre deu um salto para trás assim, ficou assustado. Daí eu falei, caramba, até eu fiquei assustado. Depois acabou se tornando meu lema, né, que está em Lucas 9:62. Daí a citação bíblica, ela é a alegria do coração, que tem tudo a ver com a minha história, né? A alegria do coração é a vida do homem e o inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa, tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Eclesiástico 30:22-27. Então, a minha história, minha vocação se baseia nessa parte da alegria, claro, e também nesse ir para frente, sabe? Fazer a vontade de Deus e ser impulsionado. Eu queria dizer mais um testemunho rapidinho, mas isso foi aqui há muitos anos atrás. Eu fui receber oração sabe, daqueles plantões de oração que tinha, né, na matriz ali, no Divino Espírito Santo. E quando eu cheguei lá, Dona Maria intercessora, cheguei e fui receber oração. Ela olhou assim, rezou por mim e tirou essa palavra aqui, que eu tava com crise vocacional, queria saber o que era, né, vocação e tal. Ela tirou essa passagem de Mateus 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eu pensei assim, não tem nada a ver, a Dona Maria tá viajando. Ela tá forçando a amizade. Ela falou, não, porque sua vocação é ser padre, que não sei o quê, e tá aqui, Deus já revelou na passagem e pronto, acabou. Eu falei, mas não é bem assim, né? Isso foi anos, muitos anos atrás.
na minha missa de envio, quando eu fui entrar no seminário, acho que não sei se foi na primeira mesmo, quando eu fui entrar no seminário, nessa aí que o padre me pulou assim na frente, ou não sei se foi nessa ou quando eu fui entrar na filosofia, que também tem uma segunda missa para enviar. Essa passagem. O homem é senhor também do sábado. Eu falei, Dona Maria, a senhora, hein? Quem te viu, quem te vê. Mas é isso. Então, Deus vai... São pequenas, sabe, confirmações, né? Que parecem pequenas, mas na verdade é tudo amor de Deus, gente. É Ele que faz, é Ele que chama, é Ele que conduz, é Ele que coloca lá, que bate o pé e fala, você vai ficar aqui. Não tem, a gente é mísero, como fala, telespecadores aí. Telespectadores. Eu falei pescadores. Nossa, Pescadores de alma, né? Pescador. Mas, para nós começarmos já a dar um encaminho para o encerramento, vai lá, Gui, fala um pouquinho para nós. Eu sei que você gostou de falar aí, fala um pouquinho para nós. Solta a voz, Gui. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, os jovens, o que você falaria para eles? Pensa bem aí que agora... Vai, Gui. Tô pensando, Vai lá, Ana. O que é e fácil de você? ser... Porque você não Deixa pode. o Gui pensar um pouquinho. Não, melhor não. Jovens, não tenha medo de ser santo. Como assim, a vida do Andrews, a gente percebe que a maior alegria dele foi a entrega a Deus. E a minha vida também é essa. A minha maior alegria, sem dúvida alguma, eu poderia viver sem nada, mas poderia viver sem nada, poderia viver sem nada. Calma, sem nada. Mas sem Deus é impossível viver, gente, é impossível. Ele é a alegria, Ele que é a paz no meu coração, a alegria, o sentido da minha vida. Se não fosse Deus, eu sei que eu não estaria aqui hoje. Então, jovens, entreguem a vida a Deus e se apeguem com Nossa Senhora, porque ela é nossa intercessora no céu e nunca nos deixará na mão. Isso aí. Oi? Isso tudo. Vai lá, Gui. É isso que a minha irmã falou? Não, pensando que tem que correr atrás de ser santo e buscar a igreja, buscar Deus, a Virgem Maria, nossa mãe, que também sem eles a gente não consegue nada, e sem a intercessão deles também. Né? Eu não sei, eu não sou muito bom pra falar assim, né? Pensando, Mas é isso. tinha que preparar alguma coisa. Pensa aí comigo no negócio. Você tem 12 anos. Desde que você nasceu, você foi aquela criança que foi impulsionada na igreja também, sim ou não? Sim. Sim. Você era aquela criança que gostava de correr na igreja, sim ou não? Correr na igreja não. Era assim. Mas correr assim, não corria, o pai não deixava também, né? Tinha limite pra tudo. E aí, pra você, que nem nós já falamos disso, a partir do momento que você começou a receber Jesus, você começou a mudar, hoje você é uma pessoa que vai na igreja porque gosta ou porque você ainda sente aquela pressãozinha ainda? Eu tenho que ir. Eu gosto de ir na igreja. Tipo assim, ali na comunhão eu consigo me sentir mais forte. Mais forte, mais... A comunhão nos fortalece. Sim, fortalece. Eu consigo me sentir lá também. Sim, Então, consigo uma me coisa sentir mais que a gente, preenchido. pode deixar bem claro para os jovens que estão nos escutando, referente a isso que você está falando, é aquilo que nos ensina o Beato Carlo Acutis, né? Que a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Sim. Então, nós precisamos viver isso. Sim. E por E aí, mais que seja difícil essa vivência, né? Você ser cristão no mundo hoje em dia é difícil, ainda mais um jovem. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena o sofrimento, vale a pena tudo pro céu. E aí, Andres, para nós darmos essa finalizada geral aqui, antes do pessoalzinho daqui fazer as considerações finais, mas fala para nós aí um pouquinho qual a mensagem que você deixa para os jovens que nos escutam, não somente aqueles jovens de idade, mas aqueles espíritos também, né, porque isso ainda tem bastante. E a conversão é um processo diário, isso nós sabemos. Sim. Mas nessa vocação sua, nessa vida que hoje você, como você mencionou, hoje de uma certa forma você é uma nova pessoa. Sim. E o que você deixa isso para aqueles que nos escutam nesse momento? É dizer que, jovem, acredita na tua história.
Deus acredita na tua história. É uma coisa que eu disse pros meus irmãos de seminário. Eu olhava para eles, os meninos que estavam entrando, eu falei, eu considero vocês como irmãos. Porque até então eles não se consideravam como colegas. Eu falei, eu considero vocês como irmãos. E vocês que chegar agora lá na casa dos meus pais, na comunidade, o que precisar, é a casa de vocês. Acho que Jesus olha para você, jovem, que acompanha, né? Vocês jovens. Na verdade, olha para você, jovem, né? Para você. E diz, eu o considero como meu irmão, a minha irmã. Aquilo que ele dizia, né? Minha mãe, meu pai, os jovens mais velhos, né? Mas eu acredito na sua vocação. Então, ouça isso. Jesus está dizendo que acredita na tua vocação, acredita na tua história. E sabe que da tua história sairá outros testemunhos. De repente você, para estar aqui dando testemunho da tua vocação, que na verdade a vocação é chamada de Deus, né? Daquilo que Deus fez na tua vida, das obras maravilhosas que Deus ainda vai realizar na tua vida. Então, acredite na vocação. O matrimônio não é furada. O sacerdócio não é furada. A vocação em si, a vida, a santidade não é conto da carochinha. É real. É real e nós temos muitos testemunhos. Às vezes do nosso lado tem pessoas santas que estão indo para o céu. E às vezes nós desprezamos, nós julgamos, nós não vemos. Às vezes você pode ser essa pessoa. Um jovem quadradão que para o mundo é quadrado, né? Mas na verdade está só buscando viver a santidade. Que bom, jovem, que nós somos chamados aí pelo mundo de quadrado, de atrasados, de aqueles que ficam vivendo num passado, algo que não existe, numa utopia. Que bom que nós somos taxados. Porque se somos taxados é porque nós estamos no caminho certo, seguindo Ele, que é o nosso maior exemplo, que é o Cristo Jesus. Que também Ele diz, né? Ele foi taxado de tantas coisas. E nós, muitas vezes, quando buscamos viver esse caminho, somos chamados disso, né? Eu me pergunto, né? Nossa, mas em pleno século XXI, um jovem, 23 anos, viver, ser seminarista, ser padre, mas que isso? Vai curtir, vai aproveitar a vida. Falei, a minha vida é essa história aqui de vocês, ou santos. Na verdade, tem um irmão de comunidade que ele diz assim, né? Não é o santos ou nada, é ou santos ou santos. Não tem opção, ou é santo, não tem ou nada, não, ou santo ou santo. Mas a vida é essa, né? Santidade, a busca de Deus, nas limitações, nas misérias, mas sabendo que até as misérias Deus pede, entrega para mim. É isso que Deus está pedindo para você. O Monsenhor já falava isso, né? O Monsenhor Jonas Abílio já falava isso, que é santos ou santos. Ou santos ou santos. Um período foi o santos ou nada, mas agora é o santos ou santos. Exatamente. Aproveita aí que você já vai cantar? Encerra aí pra nós, no sentido de sua consideração. Vou deixar pra vocês primeiro. Vou pensar. Como consideração final, dá pra gente falar sobre tudo isso que vocês falaram, né? Sobre não ter medo de ser santo, não ter medo de seguir Jesus, não ter medo de estar na igreja, por mais que muitas vezes a gente seja, como o Andrés falou, taxado de quadradão, essas coisas. Mas espiritualmente é algo muito bom, que a gente acaba não percebendo, assim, analisando os pontos, tal, a gente vê, né, o mundo perseguindo, a gente sente um pouco opressão, essas coisas, mas a gente sabe que vale a pena, né? Cristo sofreu por nós, Cristo morreu numa cruz por nós e nos salvou, não só, né, por nós católicos, não só por todos que se consideram cristãos, mas por todos, até aqueles que o condenou, até aqueles que estavam lá gritando crucificam. Então, assim, não tenham medo de ser santos, pois Cristo nos deu essa possibilidade. Cristo abriu as portas do céu para nós, então não desperdice essa possibilidade. É isso, o nosso chamado principal, a nossa vocação principal, primária, é a santidade. Então qualquer meio que você conseguir achar para ser santo, vai com fé. Vai com Deus. Vai com Deus. Toda vocação é um meio de santificação. E vale lembrar que não importa, né, às vezes que você caiu, o importante é você levantar e recomeçar. Já dizia São José Maria Escrivá que vale a pena recomeçar. Por amor a Deus, vale a pena. Então, se você está desanimado, né, como a gente viu hoje o Andrés, quantas vezes ele desanimou?
mas ele chegou à conclusão, não dava mais para voltar. Então, cada um de nós somos chamados a não mais voltar, mas ir adiante. Não deixar que os ventos contrários nos afastem da nossa vocação, né? Toda vocação é um chamado lindo, uma história linda de amor com Deus. E fica aí, né? A dica, comece. Uma das coisas que antigamente, né, o jovem ele era considerado radical se ele fosse o jovem do mundão, né? O jovem que era o cara, o bom, né? O cara que usava droga, o cara que fazia isso, o cara que era o famoso mundano. Hoje em dia é diferente. Radical é aquele que é de Cristo. Sim. Porque se tornar do mundo se tornou a coisa mais fácil. É mais fácil. Só seguir a corrente, né? Então, o radical, na verdade, é aquele que é de Jesus. Então, deixo aqui também como um desafio para os jovens que nos escutam. Jovens, seja radical. Né? Nós precisamos de uma juventude de coragem. Essa juventude que, né, assim como nos ensina a palavra de Deus, que o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Então, se nós queremos o céu, e nós precisamos almejar o céu, então o que precisamos é ser radicais. Sim, radicais em Cristo. E aqui, de uma certa forma, agradeço a todos, né? Deus abençoe, Andres. José fazer Deus abençoe. O José vai encerrar tudo para nós agora. Deus abençoe, Gui. Deus abençoe, Ana. Amém. A Ana falou aqui já as considerações dela. Amém. Deus abençoe a Amém. todos. E aí, Zé? Fala suas considerações finais e tchau. Alguém chama. A hashtag sai Zé. Vambora. Bom, se você tem a vontade de casar ou ser sacerdote, mas vou mais pro lado do casamento. O matrimônio, ele é... Vou perder toda a linha de raciocínio. Matrimônio é lindo. O matrimônio é um duelo até a morte, do qual nenhum homem honrado deveria fugir. Se você deseja, realmente, se for a vontade de Deus, se casar, não fuja da sua esposa. Aí sim. Você é doido. E com isso nós encerramos. Deus abençoe a todos. Ele não se aguenta. Ele tenta se segurar, mas chega uma hora que Ele vai... solta lá. Encerramos por hoje. Salve Temos a Maria. hashtag Sai José Fica Zé, então. Levanta a hashtag aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Valeu. E até a próxima. Salve Maria, né? Salve Salve Maria. Maria Imaculada. Salve São José. José.